Fala galera, tudo bem? Bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Descansaram? Conseguiram ter uma boa noite de sono? Hoje aqui é sábado, agora são 9 horas e 44 minutos da noite e eu tô gravando aqui a aula para vocês, né? Tô dando bom dia, mas para mim não é bom dia, é boa noite, porque eu tô gravando de noite. Antes de começar a aula, eu queria saber como é que vocês estão, porque para mim tem sido complicado, tem sido difícil assim esse período de quarentena. Eu tenho levado bem à risca assim a quarentena, né, de ficar em casa, só sair para as coisas básicas, tipo ir ao mercado, ir a uma farmácia quando precisa, comprar coisas assim muito necessárias, só vou na rua para isso. Por por alguns fatores, né? Eu acho que o primeiro fator é por um bem coletivo, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com essa aparente normalização das coisas. As ruas já estão cheias, as pessoas infelizmente não estão usando máscara quando estão na rua. Tem gente que usa, obviamente, mas tem muita gente que não está usando máscara. E apesar dessa aparente normalidade, as ruas cheias, né, os mercados cheios, os bares cheios, shopping aberto, as praias lotadas, a situação ainda está muito complicada. Ainda tem muita gente morrendo, ainda tem muita gente se infectando e os casos aqui no Rio de Janeiro eles vêm aumentando, né? Então isso me faz pensar que a gente ainda não pode sair de casa, né? A gente tem que sair somente para o básico e tomando todos os cuidados possíveis, usando máscara, não chegando próximo das pessoas, usando álcool 70. E todo esse processo de ficar em casa, de não encontrar quem a gente gosta, de estar longe das pessoas que a gente ama, dos nossos amigos, a rotina de só ficar dentro de casa, ela é muito difícil, muito difícil. Parece que a gente se esquece que tem um mundo lá fora. A gente se esquece de como era a vida antes, né? De estar indo para a escola, de eu estar indo dar aula, vocês estarem indo para a escola, encontrarem os seus colegas, soltar pipa, poder ir para o shopping, poder ir para o cinema, poder fazer tudo que a gente gosta de fazer. Essa vida de estar em casa, ela tem mexido muito comigo. Eu tenho estado assim com muita dificuldade de me concentrar, muita dificuldade de estudar. Eu tô com dificuldade até de ver filme, de ver série, de fazer coisas prazerosas, agradáveis, lazer, né? Porque eu tô muito ansioso. Então, às vezes, ficar ali uma hora e meia, 2 horas vendo um filme ou vendo uma série, eu não consigo. Eu me sinto agitado, eu me levanto, eu fico querendo me movimentar, assim. Eu tô com muita dificuldade de me concentrar. Por que eu tô falando isso? Porque depois do recesso, assim, eu senti um afastamento de vocês, né? Eu sinto vocês menos presentes na aula. Não tô falando presença de estar online, não. Assim, de conversar na aula, de fazer as atividades. E apesar disso ser muito importante, estar atento na aula, fazer as atividades, eu acho que é completamente compreensível essa dificuldade que vocês estão tendo. Porque eu já sou adulto, já tenho um senso de responsabilidade com as coisas maior do que o de vocês. A idade traz esse senso de responsabilidade maior, né? Os adultos, na sua maioria, eles têm esse senso de que às vezes a gente não está com vontade de fazer alguma coisa, mas a gente tem que fazer aquela coisa.
Às vezes eu não estou com vontade de montar a aula, mas eu tenho que fazer isso, porque eu sei que é importante. Eu sei que eu estou recebendo um salário para isso, eu estou contratado pela escola para fazer isso. E muito além disso, né? Eu tenho mais responsabilidade do que eu tenho com a escola, eu tenho responsabilidade com vocês, com meus alunos. Eu tenho essa noção de que eu tenho que estar aqui sempre atento, sempre disposto para ensinar para vocês, para dar aula para vocês, para conversar com vocês, sempre com o melhor humor que eu conseguir estar no dia. Mas eu queria falar que não é só vocês que estão passando por esse momento de dificuldade. Não são só vocês crianças que estão passando por essa dificuldade de não querer assistir a aula, de não querer fazer a tarefa, de não querer, de estar assim de saco cheio de aula online, de saco cheio disso tudo. Nós adultos também estamos, nós adultos também sentimos muito essa dificuldade, acredite, acredite. Tá muito difícil para todo mundo, mas estou abrindo aqui realmente meu coração com vocês, né? Mas eu peço assim encarecidamente que a gente, na medida do possível, a gente tente, da mesma forma que eu tento aqui me concentrar para preparar a melhor aula que eu consigo para vocês, a minha pesquisa, né? Porque fazer uma aula não é nada fácil. Exige pesquisa, exige tempo, exige paciência, exige concentração, exige muitas coisas, né? E, e eu peço para vocês também, para a gente tentar não perder o rumo, apesar da dificuldade que a gente está tendo com essa quarentena, com essa pandemia. Eu peço a ajuda, realmente, eu peço a ajuda de vocês. Porque esse trabalho que eu faço, ele só faz sentido se tem vocês. Esse trabalho que eu só faço porque vocês existem, entende? Eu só faço isso porque tem alguém do outro lado que está querendo aprender o que eu tenho para falar. E isso para mim é o lado mais apaixonante da minha profissão, o lado que eu mais amo, né? Eu costumo falar assim com alguns amigos, né, que eu tô pegando só a parte chata da aula, que é a parte de montar a aula e postar aqui, editar o vídeo, botar no YouTube, isso é chato, isso eu não gosto de fazer. A parte boa é estar com vocês. A parte boa é chegar todo dia de manhã, dar aquele bom dia, receber um bom dia, vocês com aquele sorriso, a gente ficar ali naqueles 10 minutos de aula conversando, brincando, rindo, falando um monte de besteira. Aí a aula vai começando aos pouquinhos, a gente vai se concentrando, a gente começa a trocar conhecimento. Vocês são incríveis, vocês têm uma curiosidade pelo mundo, vocês fazem perguntas incríveis, incríveis. E eu acho que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. São as perguntas. Porque a resposta é muito fácil. Resposta, a gente joga no Google, a gente encontra as respostas. O Google ele vai ter a resposta para basicamente todas as perguntas que a gente tiver. Mas a parte mais difícil é saber fazer a pergunta correta. É saber fazer aquela pergunta que vai movimentar o mundo, né? Porque eu acho que o poder da pergunta é esse, a gente movimenta o mundo. A gente se abre a novos horizontes, a novas ideias com novas perguntas, né? Porque, sei lá, pensando num exemplo, isso que eu tô falando aqui eu não tô planejando, não tenho um roteiro, eu tô simplesmente abrindo meu coração com vocês. Pensando aqui um exemplo, sei lá, a invenção do avião. O que veio antes, a resposta ou a pergunta? Primeiro veio o projeto, aqui tem um avião, pronto. A gente consegue voar com esse negócio aqui. Ou primeiro veio a dúvida, a inquietação, a pergunta de um homem olhando para o céu, ou a mulher, né, que eu digo homem com H maiúsculo, ser humano. Mas é bom assim pra gente usar a expressão ser humano, né? Porque quando a gente fala homem, a gente mesmo um homem com H maiúsculo, que se refere a ser humano, a gente está dando uma ideia de exclusão das mulheres, né? Vamos falar ser humano. O ser humano olhando para o céu
Caramba, né? Que universo desconhecido. Como eu posso voar? Olha a pergunta aí. Como eu posso voar? O que eu tenho que criar para poder descobrir esse universo desconhecido que é o céu? Então primeiro veio a pergunta, primeiro veio a dúvida, primeiro veio a inquietação, primeiro veio o não saber. O não saber, ele é muito mais importante do que o saber. Porque o não saber, a dúvida, através dela, através desse não saber, que a gente vai para o saber. Primeiro a gente tem que ter a curiosidade. Como eu posso conhecer esse universo desconhecido que é o céu? Como eu posso conhecer esse universo desconhecido que é o mar? Daí a gente cria avião, a gente cria barco, a gente cria naves espaciais que vão para a Lua, que vão para outros planetas. Vocês estão entendendo o poder das perguntas, o poder da dúvida, o poder do desconhecido? E é por isso que vocês são tão incríveis. Vocês são incríveis e maravilhosos. Vocês têm o poder de mudar, de mudar completamente o mundo. Vocês têm um olhar curioso pelo mundo. E esse, para mim, é o maior dom que alguém pode ter. Olhar curioso pelo mundo. De querer perguntar tudo. Vocês querem perguntar tudo, para vocês tudo é novo, tudo é novidade. As pessoas costumam falar, criança que pergunta muito é chata. Não, criança que pergunta muito é a coisa mais maravilhosa do mundo. E essa parte da gente estar dentro de sala de aula, com vocês perguntando coisas, eu perguntando coisas para vocês, isso não tem. Que é a melhor parte. Mas a gente tem que tentar realmente se esforçar o máximo que a gente consegue para a gente poder fazer sentido nisso que a gente está trabalhando na aula online, trabalhando pelo chat, conversando, estudando. Mas realmente eu queria falar que não é que o problema, que a dificuldade não tá só com vocês, está com a gente também. Nós adultos, nós professores, nós pais, mães, tios, avós. A vida adulta também está passando por essa dificuldade de ficar em casa, por essa dificuldade de se concentrar, por essa dificuldade de conseguir prestar atenção e se dedicar a alguma atividade, tá? Eu tô com vocês, as dores que vocês sentem são as minhas dores também. Vocês são os meus maiores cúmplices, vocês são os meus maiores companheiros nessa aventura que é dar aula, que é eu ali em cima de um palco, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão, o professor está em cima de um palco ensinando coisas. Mas lembrem-se, os protagonistas dessas histórias, o protagonista da sala de aula não sou eu. Longe de mim. Quem deveria estar em cima do palco são vocês. Porque a parte mais difícil quem faz são vocês, que é fazer perguntas. Vocês agora entendem, né? Porque a parte mais genial é a pergunta e não a resposta. Então é isso, gente. Mais uma vez, assim, eu queria falar o quão apaixonado por dar aula eu sou. O quão apaixonado por vocês eu sou. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente ainda, e eu fico contando os dias para que a gente possa ter uma segurança, ter um cenário que possibilite um retorno seguro às escolas, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa rir muito. Porque eu acho que não tem sentido a gente fazer nada sem a gente rir, sem a gente se divertir. Vocês vão poder ter essa oportunidade da gente se conhecer melhor, da gente estar junto dentro de uma sala de aula rindo, brincando e fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é conhecer o desconhecido, né? Porque às vezes a gente está dentro de uma sala de aula e se perde essa noção de descobrimento,
de desbravar o novo, né? Fica uma coisa chata ali de conteúdo, de fazer exercício, mas no fundo a gente tá dentro de sala para tentar descobrir o desconhecido. Olha que coisa fantástica. A gente tá ali aberto a conhecer coisas novas. E isso para mim é fantástico, isso para mim é muito bom, isso é apaixonante, isso para mim é o que me dá fôlego, é o que me dá vontade de viver. Tá próximo de vocês, tá próximo dos meus alunos é o que me mantém vivo, basicamente. Escutar as perguntas que vocês têm a fazer para mim é o que traz a esperança realmente de um mundo melhor. Vocês são a mudança que o mundo precisa. Coloquem sempre isso na mente de vocês. Vocês são as pessoas mais incríveis do mundo. Beleza? Eu já me estendi muito, né? Então eu acho que o recado é esse. Vamos tentar, vamos tentar aproveitar ao máximo esse espaço que a gente está tendo de aula. É um espaço que não é o espaço ideal, mas é o que a gente tem no momento. E vamos tentar encarar isso como uma descoberta diária de coisas novas. Né? Conhecer coisas é muito interessante. Conhecer o desconhecido, a gente viajar para um lugar que a gente não conhece, a gente comer uma comida diferente, que a gente descobre aquele paladar e a gente fala, nossa, que coisa boa, que coisa gostosa. Quando a gente vê um desenho que a gente não conhece, que a gente fica encantado e a gente quer ver sempre, a gente quer ver os capítulos, a gente quer ver mais aquele desenho porque é encantador. Eu acho que a gente tem que encarar as aulas dessa forma, sabe? De tá descobrindo coisas novas. E eu conto com vocês muito nessa empreitada, nessa aventura, tá bom? Esse é o recadinho inicial que eu queria dar para todo mundo. Essa parte do vídeo, né, da aula, eu vou passar pro sexto, pro sétimo, pro oitavo e pro nono ano. Esse recado aqui é para todos vocês. Vocês são incríveis. Acreditem muito em vocês, porque eu acredito. Eu acho que vocês são a força que o mundo precisa pra gente transformar qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá bom? Um beijo, minhas crianças maravilhosas. Eu realmente amo vocês. Tá bom? Até mais. Vou mudar aqui pra gente passar para a próxima etapa da nossa aula e descobrir um monte de coisas incríveis. Beleza? Um beijo e um abraço para todo mundo.